E hoje nós recebemos aqui no estúdio a secretária estadual de Educação, Marioneide Klimaszewski. Ela vai falar dos avanços e dos desafios à frente da Secretaria Estadual de Educação ao longo deste ano de 2019. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Lúcio Soares. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Antes dos desafios, antes dos avanços, o que é que a senhora gostaria de ter feito e não pôde fazer esse ano? Bom, esse ano foi um ano bastante difícil a nível de Secretaria de Educação, foi um ano de consertar um pouco a casa, no sentido de buscar a liquidez da instituição SEDUC junto aos seus fornecedores, pagamento de restos a pagar, de reorganizar a casa, né? E acho que um grande desafio que a gente gostaria de ter feito esse ano e não conseguiu ainda foi realizar no Estado o módulo 4 do nosso programa Avalie MT, que é a avaliação de todos os alunos da rede estadual de ensino. Mas da porta para dentro, secretária, só interrompendo aí dentro do que a senhora começou a colocar. Da porta para dentro, a casa da SEDUC já está arrumada? Eu posso dizer que 98% arrumada, Lúcio. Nós conseguimos este ano aí pagar praticamente 100% dos nossos fornecedores. Tínhamos aí um resto a pagar na SEDUC de 800 milhões de reais. Hoje nós quitamos com todos os fornecedores. No ano de 2019, especificamente, estamos com os nossos fornecedores em dias, né? Temos aí apenas duas situações aí para resolver esta semana ainda, que é a questão do transporte escolar, a 9ª parcela, para pagar, e a 10ª que vence esse mês de dezembro, mas já estamos em negociação para tentar fazer isso ainda até a próxima semana, reorganizando a nossa contabilidade e questões orçamentárias, exatamente pelo teto de gasto do Estado, né, que nós não podemos ferir, mas já estamos administrando e gestionando essa situação. E do mais, nós estamos assim, vamos dizer que administrativamente, orçamentariamente e financeiramente equilibrados. A SEDUC, ela conseguiu esse ano, com a contribuição de todos os servidores, de uma equipe gestora bastante diretiva e objetiva, ela conseguiu reorganizar as finanças e conseguir ter capacidade e liquidez para planejar e para investir em planejamentos futuros. Agora, secretária, como está a relação do governo do Estado, a sua relação com os servidores? Porque no começo do ano a gente acompanhou o embate dos servidores da educação com o governo do Estado, com a greve que durou aí quase 45 dias, e agora está marcado para hoje um protesto por conta do cadastro de reserva, o chamamento ali daquele concurso. Como que está essa situação junto aos servidores? É importante, Nayara, deixar claro que a relação nossa com os servidores sempre foi a mais transparente possível. Desde o início da nossa gestão este ano, nós dialogamos com os servidores e colocamos para ele a dificuldade que teríamos em se pagar 510 e RGA. Primeiro, devido à lei de responsabilidade fiscal, que exige que o Estado tenha 49% de investimento no quesito de responsabilidade mesmo, né? De governo e de gestão. Além disso, o quadro que já se existia na SEDUC, uma secretaria com 800 milhões de dívidas, comprometida em seu orçamento, 95,6% com folha de pagamento, sobrava-se 4,4% para fazer gestão. Esse 4,4%, numa conta de padeiro muito rápida, né, seriam 300 milhões. 300 milhões você paga transporte escolar, alimentação escolar, recurso do PDE que vai direto para a escola. Então, o que sobra disso aí? Apenas o que se pagar energia elétrica. Tínhamos uma realidade de sobrar 1.800.000 para recuperação de infraestrutura escolar. O que não dá para reformar uma escola, e tendo então mais quase 400 escolas necessitando de uma intervenção. Então foi preciso fazer uma gestão muito séria, muito responsável. E aí, nesse momento, nós passamos tudo isso para as nossas relações, tanto para o sindicato quanto para o colegiado de diretores. Tivemos o que nós chamamos de roda de conversa com os nossos gestores, passando a realidade financeira, orçamentária, administrativa e pedagógica da SEDUC. Então, este ano foi um ano que, mesmo com a greve, nós tivemos alguns avanços na educação, né? E principalmente na área pedagógica. Secretária, por falar em greve, os profissionais aí da educação, eles pararam, né, e pararam por bastante tempo, reivindicando aí a RGA e principalmente aquele aumento real de salário. Qual a expectativa aí para 2020? Bom, em relação a esses dois temas? O governador e a nossa equipe toda de governo têm deixado claro que nós não entramos para derrubar a Lei 510, nós não entramos para a questão de discutir RGA,
Por quê? Porque nós primeiro precisamos recuperar a liquidez do Estado e, então, a lei de responsabilidade fiscal. Como o governador Mauro Mendes tem dito, assim que chegarmos ao patamar de 49%, estaremos, então, primeiro, cumprindo com o compromisso do RGA. Logo depois, então, discutir a 510. É importante salientar que todos os esforços da equipe do governo têm sido feitos. O governo começou aí, desde o início do ano, como poucos governos tiveram a coragem de fazer, com enfrentamentos pesadíssimos. Começamos com a reestruturação organizacional do próprio governo, com a reforma administrativa, redução de secretarias. Na SEDUC, então, houve redução de cargos de DGA, que são cargos de confiança, redução de 2.135 contratos na rede estadual como um todo. Tivemos aí a discussão e a negociação com fornecedores com redução de 20% de cada contrato que existia. Tínhamos um contrato de internet que tínhamos um custo de 11 milhões e 800 mil, reduzimos isso para 4 milhões e 300, ou seja, no enfrentamento maciço, pesado, para reduzir os custos operacionais e as despesas da rede, para que pudéssemos ter aí um plus a mais de capacidade de investimento. Com isso, a gente investiu esse ano em uma das reivindicações da greve também, que é a melhoria da infraestrutura escolar. Retomamos hoje no Estado 80 obras da educação, das quais estão aí reformas de escolas, como a escola Benedito daqui do CPA, como a escola Malik Didier do Pedra 90, a escola Emanuel Pinheiro de Rondonópolis, a escola Sebastião Patrício de Primavera. Secretária, vamos usar a participação do nosso telespectador, participa via WhatsApp. Por que não vai pagar os professores contratados? O 10º, meu nome é Robson, sou professor. Pergunta para ela, secretária. Não existe essa informação. Todos os contratados irão receber o 13º no dia 20 de dezembro. Agora o 10º ele é proporcional. Se você teve lá 6 meses de contrato no ano de 2019, você vai receber 6 dozeavos, né? Só recebe integral aquele que trabalhou o ano inteiro. Quer dizer, então todos... Dia 20 de dezembro, todos estarão com o 13º na conta salário. Secretário, uma outra questão aí, uma questão bem polêmica. A senhora é professora, é servidora pública, tem uma discussão forte aí sobre a reforma, né? Uma reforma estadual aqui na Previdência, especialmente em relação ao funcionalismo público. E aí aumentaria aí essa taxação de 11% para 14%. A senhora tem uma opinião sobre essa questão? Olha só, Lúcio, o nosso país é um país que ele está exatamente precisando de uma série de reformas e a gente tem que ter clareza disso. É reforma tributária que precisa ter, é reforma política que precisa ter, é reforma da Previdência. O que eu acredito que precisa ser feito é ser discutido coletivamente. Para isso, essa reforma está na Assembleia, lá é o palco dessa discussão coletiva da sociedade, do legislativo, né? Do Poder Legislativo, do Poder Executivo, para que possa se chegar ao entendimento de qual é o percentual adequado. É importante dizer que a nível de Estado, realmente, né, houveram-se inúmeros e inúmeros, como vários telespectadores já falam, problemas com relação à Previdência no país. E nós sabemos disso, né, vivenciamos isso. Durante anos e anos, a corrupção e etc. e tal acabou contribuindo também para esse grande déficit da Previdência. Mas, além disso, existe também uma outra questão que tem afetado diretamente as pastas do Executivo. Vou dar um exemplo simples na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação hoje ela tem um rateio de 600 milhões por ano que ela tem que honrar para conseguir pagar os seus aposentados em dia. Então, isso tudo acaba, de uma certa forma, onerando a própria Secretaria no exercício de suas ações, de seu investimento na educação que está aí posta. Agora, né? secretário, diante de um tema tão complexo e tão delicado, né, porque ele atinge aí milhares de pessoas, né, entre servidores ativos e inativos, será que dá para aprovar isso, por exemplo, assim, no regime de urgência? Não precisaria de um pouco mais de tempo para discutir essa questão? Sem sombra de dúvidas, esse tempo aí é a própria Assembleia que vai ter que estar intermediando e articulando essa situação, né? Eu acredito que, por mais que exija aí uma necessidade de fazer uma aprovação em tempo mais hábil, inclusive pela própria reforma, né, as reformas que estão sendo vivenciadas a nível de país e a nível de Estado, mas eu acredito que é necessário sim fazer uma discussão
mais coletiva sobre isso dentro da própria Assembleia, que é o órgão legislador do Estado de Mato Grosso, né? Então, lá na Assembleia, a gente vai estar acompanhando, eu tenho equipe que está acompanhando exatamente para podermos, então, contribuir como for necessário e possível para essa situação. Mas, sem sombra de dúvidas, é hora de repensar o Brasil, né? E aí, a gente repensando o Brasil, eu não posso deixar de falar aqui, Lúcio, do próprio bolo tributário, onde a União fica com 20%, os estados com 31%, os municípios com 20%, a União 20%, a União com 54%, os municípios com 31%, com 25% e o Estado com 21%. Desse bolo tributário, e na hora das despesas operacionais de educação é o inverso. Aquele que recebe 20%, que é o caso dos municípios, ele gasta 41%. O Estado que recebe 25% gasta quase 50%. E a União, que fica com 54% do bolo, gasta 20% com a educação. Então, esse bolo tributário também precisa ser repensado a nível nacional e ser redirecionado também a carga tributária com relação aos tributos que o Estado arrecada com os fins para a educação. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço a você, Lúcia, a você, Nayara. Desejo a todos os telespectadores aqui do Jornal do Meio-Dia um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. A vocês também, que o Menino Jesus possa nos abençoar, nos dando principalmente sabedoria. Obrigada, secretário.